amores, tudo bem com vocês? Vou arrumar o cabelinho aqui, né? Ave Maria. Bem, vamos falar hoje sobre morfossintaxe. Fogos! O que é isso, professora? O que é morfossintaxe, professora? Calma, gente. Não é um bicho de 7 cabeças, a palavra é grande, dá um pouquinho de medo, a gente fica, nossa, deve ser a teoria mais doida do mundo, mas não é. Vocês verão que é muito simples o que nós vamos começar a estudar a partir de agora. Vamos avançar uma casinha, colocar um pé num level acima. Agora vamos começar a introduzir um pouco mais os estudos, aprofundar mais os nossos estudos dentro da gramática, tá bom? Bonita, né? Essa fala agora ficou bem teórico, mas é isso mesmo. Agora a gente vai começar a aprofundar um pouquinho mais na teoria das regras gramaticais. Lembrando que esse tema equivale, fogueirinha de São João, né? Vou chegar mais pra cá para não tampar. Lembrando que esse tema equivale ao módulo 12, tá? Então, se vocês quiserem abrir a página, a apostila de vocês na página, deixa eu ver aqui que página que fica melhor para vocês já abrir, página 59. Página 59, hoje nós vamos estudar uma coisa bem concisa, bem rapidinha esse módulo, porque é a introdução, na verdade, de conceitos que nós veremos adiante, tá? E conceitos mais aprofundados. Aqui eu vou trazer para vocês do que se trata essas análises que nós iremos fazer a partir de agora. Bem, gente, eu já falei para vocês em algum momento dentro da sala de aula, até nos nossos plantões de dúvidas, nas nossas aulas online, e eu vou repetir aqui para vocês que dentro da gramática, dentro dos estudos da língua, dentro da linguística, nós fazemos análise do texto, bem como, né, das palavras, em de forma básica, três tipos de análise. Quais são esses 3 tipos de análise? A nível morfológico, né, que é o estudo da morfologia, a nível sintático, que é o estudo da sintaxe, e a nível semântico, que é o campo semântico das palavras. Então, eu vou trazer para vocês aqui o que de que se trata cada um deles, mais especificamente da morfologia e da sintaxe, que é o que nós vamos falar agora, morfossintaxe, a união dessas duas análises, tá? Dentro do texto. Nós separamos um pouco a semântica, porque o estudo da semântica equivale ao sentido, significado. Quando eu pergunto para vocês qual que é o campo semântico da palavrinha manga, vocês irão me falar que manga pode ser tanto uma manga de camiseta como manga a fruta, certo? Esse é o campo semântico de forma muito básica da palavra manga. Professor, então o dicionário ele faz isso, né? A certo ponto sim, mas a semântica não é só isso, tá? Semântica ela faz uma análise mesmo. Quando eu falo análise é uma observação e uma crítica, né? Uma observação crítica de forma muito ampla, tá? Então, a semântica, por exemplo, quando eu pergunto qual que o campo semântico de significação de um poema, eu vou analisar de acordo com todos os outros campos de análise, tá? Vai englobar tudo isso dentro do meu estudo semântico ali em cima daquele poema. Resumindo, a interpretação de forma bem concisa, de forma bem detalhada, de forma bem teórica, mas vamos deixar a semântica aqui de lado um pouquinho, porque nós vamos falar agora sobre morfologia e sintaxe. De forma muito básica, que vocês não precisam se aprofundar tanto, só para fechar aqui, a semântica está mais para o campo de significado, de sentido que aquela palavra tem dentro do contexto, que aquela palavrinha tem sozinha também, né? Qual que é a contribuição semântica que aquela palavra tem no contexto. Então, é análise de sentido e significado, tá bom? De forma bem básica. É o que vocês precisam saber, para saber diferenciar uma coisa da outra. Já a morfologia, a sintaxe, está mais para a análise da função, do qual que é a função que aquela palavra tem. Enquanto a morfologia analisa a função daquelas palavras de forma um pouco meio que separada, por exemplo, se eu falo Clarice, Clarice é um nome
Clarice, sendo um nome, sendo uma palavrinha que denomina uma pessoa como um ser, né, único no meio social em que ele vive, eu posso dizer que Clarice é uma palavra que se enquadra na classe gramatical do substantivo, certo? Quando eu falo morfologia, análise morfológica, eu analiso as classes gramaticais. As classes gramaticais, elas estão para morfologia, tá bom? Então, a análise morfológica é eu saber o que é aquela palavra, qual que é a função dela, de acordo com o contexto, né? Se ela é um adjetivo, se ela é um verbo ele traz o quê? Uma ação ou um fenômeno da natureza, uma ação do fenômeno da natureza, sendo um fenômeno da natureza, um substantivo nomeia, denomina as palavras, um adjetivo caracteriza. Então, são funções das palavras de acordo com o papel delas dentro do contexto. A sintaxe já é uma análise mais geral, tá? De uma palavra ou de um termo, ou seja, um termo é formado por mais de uma palavra, onde essas palavras estão conectadas entre si de alguma forma, dentro daquela oração, dentro daquele período, dentro daquela frase, tá? Que seja, eu já faço uma análise qual que é a função da palavra ali dentro daquela frase. Tá? Ali dentro, ela é sujeito, ela é predicado, ela é um adjunto, essa oração aqui, que tipo de oração é essa? É uma oração subordinada? É uma oração coordenada? Então, tá para esse nível de análise, já é uma análise que sai um pouquinho de si mesma, né? Das próprias palavras. Dentro da morfologia, eu analiso a palavra sozinha. Dentro, apesar dela sempre estar contida num contexto, mas eu analiso mais suas flexões. Lembra que nós falamos sobre flexão de gênero, de número, de grau, suas flexões, como que ela é escrita, né? E tudo mais. Agora, na sintaxe, eu já analiso a palavrinha dentro daquela oração. Qual que é a função dela, juntamente com outra palavra, juntamente com... Professora, quando eu analiso, eu falo, Clarice pegou uma bola... Não, Clarice pegou seu estojo e guardou na mochila. Clarice não deixa de ser um substantivo. Analisando morfologicamente, Clarice continua sendo um substantivo. Mas dentro de uma análise sintática, ou seja, analisando a sintaxe desse período que eu acabei de falar para vocês como exemplo, Clarice tem um papel de sujeito. Por quê? Porque é ela quem faz a ação de pegar o estojo e guardar em sua mochila, certo? Então, é esse o nível de análise o nível de análise sintático. E a semântica que eu falei lá no início para vocês, por que eu estou falando de semântica? A gente não estuda de forma tão separadamente como a gente está estudando aqui a morfologia e a sintaxe, porque nós utilizamos da análise semântica a todo momento. No momento que nós estamos estudando morfologia, no momento que nós estamos estudando sintaxe, no momento em que nós interpretamos um texto, que nós fazemos isso demais, dentro da nossa matéria de língua portuguesa e de outras disciplinas também, certo? Mas a semântica, ela utiliza também da análise da morfologia e da sintaxe para que ela possa ser feita. Então, uma depende da outra e uma não apaga a outra, tá? Então, de forma muito concisa, para fixar aí na cabecinha de vocês, a análise morfológica está para classes gramaticais. Quando eu falo a que classe gramatical aquela palavra pertence, eu estou analisando ela morfologicamente, a nível morfológico. A análise sintática está para funções de termos ou de palavras dentro de uma oração ou de um período, tá? E aí eu estou analisando a sintaxe, né, daquele termo ou daquela palavra dentro da oração. Agora nós vamos falar sobre o que é frase, diferenciar a frase de oração e de período, para que posteriormente nós possamos estudar mais sobre análises sintáticas. Bem, aqui vocês vão pegar a base sobre isso, então vocês precisam prestar bem atenção e anotar. É muito importante que vocês anotem as dúvidas para tirar nas aulas, para que não fique nenhuma dúvida, porque isso é a base da base, tá, gente, dos estudos sintáticos. O que é frase? Frase é tudo que termina com um ponto. Se eu falar assim, fogo, e colocar um ponto de exclamação, aquela palavrinha fogo é uma frase.
Porque a partir do momento que eu coloco um ponto, aquela palavrinha, aquele único vocábulo tem um sentido, certo? Coloquei um ponto de exclamação. O que indica essa palavra fogo com ponto de exclamação? Indica, a gente já imagina um contexto, que alguém está em algum lugar que está pegando fogo e está avisando que ali está pegando fogo. Então, ela tem um sentido, certo? A frase, ela tem sentido em si. Se eu coloco fogo sem um ponto de exclamação, um ponto final, ou reticências, ou o que for, um ponto que pode terminar uma frase, ela não é uma frase, ela só é uma palavra solta. Se eu falo silêncio e coloco um ponto final, é uma frase. Se eu falo silêncio, se eu escrevo, né, silêncio, e não coloco nenhum tipo de ponto, aquilo ali não é uma frase, é só uma palavra jogada ao ar, tá bom? Se eu falo bom dia, um ponto de exclamação ou um ponto final, aquilo ali é uma frase. Sendo que sem um verbo ali no meio, se trata de uma frase nominal, certo? Quando tem um verbo, se trata de uma frase verbal. E agora nós vamos entrar em oração. A oração, diferentemente da frase, ela não precisa ter um ponto, mas normalmente se tem, né? O que a oração precisa ter para que ela seja classificada como oração? Um verbo. Se não tiver um verbo, não é uma oração. Eu não posso chamar aquilo ali de oração. Uma oração gira em torno de um verbo. Clarice pegou o estojo, uma oração. E guardou em sua mochila, duas orações. Aqui eu tenho, neste período, nesta frase que eu falei para vocês, eu tenho duas orações. É possível que dentro de um período, que eu vou falar para vocês o que é um período, eu tenha mais de uma oração, certo? A oração, ela sempre vai girar em torno de um verbo. O que girar em torno daquele verbo ali, tudo que for relacionado àquele verbo é uma oração, certo? Então, Clarice pegou um estojo, primeira oração, tem uma oração. E guardou em sua mochila, segunda oração, tenho duas orações. Professora, mas se eu pegar e guardou em sua mochila e tirar de perto da minha primeira oração, ela não vai ser não vai ter sentido completo. Mesmo assim, ela é uma oração? Sim, por isso que eu falei pra vocês, ela não precisa ter um sentido completo assim como a frase. Precisa ter um ponto, ela precisa ter um verbo. Esse é isso que uma oração precisa ter para que ela seja denominada oração. Precisa ter um verbo. Onde tem um verbo e palavras ali girando em torno daquele verbo, é uma oração, tá bom? Período. O período, gente, o período também é marcado por um ponto, tá? O que acontece? Quando eu tenho um período, em que tem somente uma oração, eu tenho um período simples. Quando esse período possui duas ou mais orações, eu tenho um período composto, certo? Então, aqui no caso, eu posso entender que o período é uma frase que contém verbos. Verbo ou verbos, né? Se for um verbo, eu tenho uma oração. Se for mais de um, eu tenho mais de uma oração. Então, o fim de um período é marcado por um ponto que finaliza aquilo ali, tá bom? Ali eu tenho um fim de um período que finaliza aquela ideia ali. Quando eu tenho um ponto que finaliza aquela ideia, eu tenho um período. Aí eu vou olhar se é um período simples ou um período composto. Se dentro daquele período eu tenho mais de uma oração, ou seja, mais de um verbo, eu tenho um período composto. Se eu tenho somente um verbo, portanto, somente uma oração, eu tenho um período simples. Essa é a base para vocês, gente. É o que vocês precisam entender agora, tá bom? Leiam a apostila de vocês, o módulo 12. Ele é bem conciso, bem rapidinho, bem fácil, porque aqui a gente está pegando só a base do que é sintaxe e diferenciando da morfologia, e entendendo também que quando nós analisamos as orações,
analisamos períodos, nós analisamos sempre um tipo de análise que corre junto com a outra, a análise morfológica e sintaxe, e uma não anula a outra, tá bom? Eu consigo fazer essa análise, eu preciso conseguir fazer essa análise de forma mútua, tá? Então, leiam a apostila de vocês aqui no módulo 12, anotem as dúvidas e levem para os plantões de dúvida. Não deixem de participar dos plantões, porque é muito importante, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.